E aí, vamos estudar a lição? Mais uma vez, bem-vindos em nome de Jesus. E nesta semana vamos estudar sobre o espiritualismo. E o tema da lição propõe espiritualismo exposto. Pastor, o que é espiritualismo? Gente, é a preponderância do espírito em relação à matéria. Isso mesmo, a autonomia do espírito independente da matéria. Além de ser o espírito autônomo à matéria, ele está acima desta matéria, assumindo uma posição de preponderância. Tendo isso em vista, a gente precisa expor esta realidade na lição desta semana. Será que isso está correto? Será que isto é verdadeiro? Ei, vamos tomar como ponto de partida o versículo áureo, o versículo de ouro, o versículo principal desta semana. Está aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e o 17. Olha que versículo poderoso. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso mesmo, ressuscitarão, diz a Bíblia. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O versículo fala de ressurreição, ou seja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e este será o primeiro ato de Jesus ao regressar a esta terra em sua segunda vinda. Tendo isso em vista, somos levados a alguns questionamentos. Se o indivíduo morre e o espírito é preponderante à matéria, está acima, é autônomo, é independente, e ainda dizem que vai direto para o céu se for bonzinho, para que Jesus vai voltar se todos já estão nos céus? Todos os que foram bonzinhos já estão nos céus, para que Jesus precisa voltar? Ei, se eles já estão no céu, eles vão ressuscitar aqui para quê? Não basta continuar lá onde eles estão. Percebe que se eu creio que após a morte, este espírito autônomo, independente da matéria, aliás, que está acima da própria matéria, acima do corpo, e que ele, se porventura já se encontra no céu, para que a volta de Jesus? A volta de Jesus é anunciada pelo menos 1.500 vezes na Bíblia. Significa que todo este anúncio foi em vão. Se o indivíduo morre e vai para o céu, a coisa é muito clara. Jesus não precisa voltar, é só permanecer ou terminar de matar, exterminar todo mundo aqui, para todo mundo ir logo para o céu. E se a morte é essa coisa fantástica, por que sofremos tanto quando alguém está partindo, ou dormindo, ou morrendo? Se a morte é esta coisa extraordinária, nós não deveríamos ficar tão abalados se o indivíduo vai direto para o céu. Então a morte foi uma coisa muito boa para esta pessoa. Afinal de contas, ele está num lugar muito melhor do que nós nos encontramos. Percebe como essas ideias são tanto quanto incompatíveis? Eu reconheço uma coisa, é bem bonito de se acreditar. É bem confortante na hora da dor você passar a raciocinar em função da perda, da dor, do sentimento que está agora assim rasgando o seu coração. Você acreditar que esta pessoa agora está no céu, ao lado de Deus, após a morte. Isso é um conforto extraordinário. Ou acreditar que mesmo após a morte é possível se comunicar com essas pessoas, como os filmes propõem e também o espiritualismo propõe. Se isso é verdade, então nós temos condições de nos comunicarmos com os mortos. Tendo isso em vista, a morte não é algo tão drástico assim. Pois é, você sabe que a Bíblia propõe, você sabia que a Bíblia propõe um pensamento numa direção completamente diferente? A Bíblia não afirma que o indivíduo morre e vai para o céu. A Bíblia desmistifica este papo de que é possível estabelecer um contato com os mortos. A Bíblia fala a morte, apresenta o assunto da morte como um sono. E a morte é uma dura realidade, e por mais que seja bonitinho você acreditar que é possível se comunicar com os mortos, ou que neste momento eles estão no céu,
existe uma origem histórica por trás do surgimento deste discurso e não é fundamentado na palavra, não é com claro, assim diz o Senhor. Nossa, pastor, você está causando uma confusão muito grande na minha cabeça. Vamos estudar a Bíblia esta semana, porque este é o tema a ser estudado. E quem foi que disse que as pessoas não morrem, que passam dessa para uma melhor? Você sabia que o primeiro a pronunciar isso foi exatamente a serpente, personificação do inimigo, no Jardim do Éden, quando virou para o casal Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 4, e disse: Deus falou que no dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. E olha só o que a serpente disse: certamente vocês não vão morrer, vocês serão como deuses. Que isso, imortais? A imortalidade pertence só ao Senhor. A alma é mortal. A Bíblia é clara. A alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia é clara. Só Deus é imortal. Pastor, o que acontece então com os mortos? Vamos estudar esta semana. Por isso eu te convido, não perca um só dia do conteúdo da lição da Escola Sabatina. Feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Obrigado, Senhor, por Tua palavra ser o nosso guia em todos os assuntos da vida. Ensina-nos tudo o que temos a aprender, em nome de Jesus.